Bem-vindos e bem-vindas ao nosso mini curso de desenvolvimento de jogos utilizando JavaScript. Eu sou Douglas Mateus e nessa série de vídeos estou te ensinando a programar um jogo do zero. Na aula passada, a gente viu como a gente criou o tiro da nave. Então, no nosso jogo, a gente já tem a nave e a nossa nave já está atirando. A gente criou a classe dos tiros da nave. Nessa aula, a gente vai criar os inimigos na nossa tela, né? No nosso jogo de nave, enquanto a nave caminha pelo espaço, né, vem os inimigos. Então a gente vai criar esses inimigos nessa aula. Então a gente vai começar criando a classe de inimigos. A gente já viu por que a gente está usando classe, né? E o nosso inimigo vai ter os próprios atributos dele. Então a gente vai criar a classe dos inimigos. Então vamos lá. A gente vai vir aqui, create file, inimigo.js, add file, e ele criou aqui o inimigo.js. Então a gente vem aqui e cria a classe inimigo. Tá? No constructor dessa classe, o que a gente vai colocar? O nosso inimigo ele vai estar em alguma posição na nossa tela, então a gente precisa da coordenada x e da coordenada y do nosso inimigo. E ele vai ter uma altura e uma largura, tá? Bem semelhante com o que a gente já tem feito. Então, this.x, tá? É igual. Como o inimigo, a gente vai programar ele vindo de depois da tela e aparecendo. Então, para ele vir depois da tela, o x dele tem que estar depois da largura do canvas, tá? Então, o nosso this.x vai ser igual a width mais uma quantidade de pixel. Vamos colocar aqui 20. Tá? This.y, por enquanto a gente vai deixar ele fixado numa altura do nosso canvas. Então, vamos colocar 200 para começar, para a gente testar. This.largura vai ser igual a, vamos colocar 20 pixels. E this.altura também 20 pixels, tá? Então a gente já criou a classe de inimigo, a gente já construiu, mas ela só vai alocar, quando a gente instanciar essa classe, ela só vai alocar na memória, ela não tem nenhum método para fazer alguma coisa. Então, se a gente quer mostrar o inimigo da tela, ela também vai ter um método, a gente vai chamar de show, como nas outras classes. E aí, para começar o nosso jogo, né, para começar a nossa programação, a gente vai desenhar um retângulo também para o nosso inimigo. Então, rect, this.x, this.y, this.largura e this.altura. Tá? Além disso, né, a gente sabe que se a gente não criar um método para ele movimentar, ele não vai movimentar. Então, vamos criar o método move, em que this.x vai ser... Agora, pensa bem, tá? O nosso personagem, o nosso tiro, ele está se movimentando da esquerda para a direita. Então, se o meu canvas começa aqui do zero e ele está se movimentando para a direita, então eu estou crescendo o meu x. No caso dos inimigos, eles têm que vir na direção contrária. Então, ele começa lá do final do canvas e a coordenada x dele vai diminuindo até chegar no zero e eventualmente passar. Então, aqui no nosso movimento a gente vai colocar menos igual, vamos colocar 10 pixels. Tudo bem? Não esqueçam que se a gente criou um arquivo e a gente precisa chamar ele, a gente vem aqui no index e tem que dar o source dele. Então, eu vou vir aqui, vou copiar e colar inimigo.js, tá? Para a gente testar, vamos tirar essa linha de código do tiro. Então, para a gente testar, a gente vai colocar aqui, ó, inimigo é igual a new inimigo, tá? Então, estou criando o objeto inimigo, estou instanciando da classe inimigo. A gente não está passando nada, porque todos os valores da minha classe inimigo, eles são fixos até o presente momento. Então, abre parênteses, fecha parênteses e tal. Então, aqui eu estou instanciando da classe inimigo, tá?
E a gente sabe que para ela aparecer, ela tem que estar aqui no nosso draw. Então, inimigo, ponto show. Só que apenas ponto show não vai resolver nada. Por quê? Porque ele vai desenhar lá fora da tela. Lembra que aqui o inimigo está começando depois que o nosso canvas termina. Então, só show a gente não vai ver o nosso inimigo. Então, a gente vai fazer inimigo.move e aí a gente vai ver o nosso inimigo sair, né, entrar pelo lado direito do canvas e sair do outro lado. Então, vamos ver isso. Vamos dar play. Deixa eu abrir um pouquinho a tela aqui. Ele já deve até ter passado. Vamos dar play de novo. Aí, o nosso inimigo. Está até um pouquinho rápido. Deixa eu colocar 5 aqui. E vamos mudar a cor dele para azul. Então, vamos colocar um fio. 0 para o vermelho, 0 para o verde. E 200 para o azul. Né? Para ficar melhor. Pronto. Então, aí está nosso inimigo passando aí na tela. Então percebam que ele está vindo lá de fora da tela e está passando o nosso canvas inteiro e ultrapassando a coordenada x igual a 0. Tudo bem? Do mesmo jeito do tiro, a mesma ideia a gente vai usar aqui para o personagem, para o inimigo. Por quê? Eu vou ter vários inimigos no meu jogo. Vou ter o inimigo 1, inimigo 2, inimigo 3. Então, para não trabalhar com esse monte de variáveis, a gente vai usar o vetor. Então, a gente vai vir aqui, let inimigos igual a um vetor vazio. Tá? E aí, aqui a gente vai criar os nossos inimigos. E uma coisa interessante é que eu não quero ficar criando manualmente. Eu quero automatizar a criação dos meus inimigos. Como que eu vou fazer isso? Percebam essa função aqui, essa função framerate, tá? Ela vai definir a quantidade de quadros por segundo. Tem uma variável que chama frame count, que vai mostrar para a gente, né, ela conta qual quadro que o nosso jogo tá? Então, para ficar claro, vamos colocar aqui um console.log frame count. Tá vendo? Ficou rosinha. É uma palavra-chave do JavaScript, do P5JS, ponto e vírgula. Vamos dar play. E olha aqui. Esse aqui é o nosso frame count. Ele vai contando cada frame do nosso jogo. Então aqui, por exemplo, está no 208, agora passou para o 255 e por aí vai. E a cada segundo ele acrescenta 30 nesse frame count. Por quê? Porque a gente setou o frame rate como 30, são 30 quadros por segundo. Se a gente altera para 60, vai ficar mais rápido. Vamos dar play. E aí ele vai crescer muito mais rápido. Inclusive o nosso personagem passou mais rápido, né? Porque a nossa função draw agora ela está desenhando 60 quadros por segundo. Tá? Vamos voltar aqui para 30. Vamos dar play, né? Aí normaliza o nosso inimigo. E vamos tirar esse console.log. Vou só comentar aqui, caso a gente precise dele para mostrar alguma coisa. E aí a gente não tem mais aquela coisa de memória, né? De ficar travando o jogo. Então, pensa bem, a gente tem uma variável que conta a quantidade de frames, né? O frame que o jogo está. A gente pode automatizar a criação dos inimigos da seguinte forma. Se eu quero, por exemplo, que um inimigo apareça na tela, que seja criado a cada 1 segundo, então, no nosso caso aqui, a cada 30 quadros, eu posso chamar uma função, eu posso criar esse inimigo. Por que a cada 30 quadros? Lembra, a gente está setando o frame rate como 30 quadros por segundo. Se eu quero a cada segundo criar um inimigo, então a cada 30 quadros eu crio um inimigo. Mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que verificar se, por exemplo, se o frame count começou do 1, vai 1, 2, 3, aí quando chegar no 30 eu vou criar um inimigo. Aí 31, 32, quando chegar no 60 eu crio outro inimigo. Quando chegar no 90 eu crio outro inimigo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou verificar essa condição
de que ele alcançou 30 quadros em cada etapa, tá? Então a gente vai usar um truque que a gente usa muito em programação, que é verificar o que? Frame count, certo? Que é a variável que está contando os frames do jogo, porcento 30 igual a zero. O que esse porcento aqui está fazendo? Tá? Ele está fazendo o resto da divisão por um número. Então ele está pegando o valor do meu frame count, está dividindo por 30 e está pegando o resto dessa divisão e verificando se é zero. Por quê? Olha só, se meu frame count é 1 e eu divido por 30, eu não consigo dividir, o meu resto de divisão é 1. Se ele é 2, eu não consigo dividir por 30, o resto da divisão é 2. Se ele é 29, eu não divido e o resto da divisão é 29. Agora, se ele chega no 30, eu consigo dividir e não me resta nada. Então, eu sei que ali ele chegou no 30. Agora, pensa bem. Quando é 59, eu vou dividir, vai dar 1 e vai sobrar 29. Então, o resto da divisão, 59 dividido por 30 vai ser 29. Quando chega no 60, ele divide, dá 2 e o resto da divisão é 0. Então, eu vou saber que eu alcancei a cada 30 quadros quando o resto da divisão desse meu frame count por 30 foi igual a 0. Tá? Então, é dessa forma, esse é um truque que a gente utiliza muito em programação, e é dessa forma que a gente vai verificar quantos quadros, né, em que quadro a gente está. Se a gente está no 30, no 60, no 90, se a gente está nos módulos de 30, tá? Nos bloquinhos de 30. Então, se o frame count, né, se o resto da divisão do frame count por 30 é igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou criar um inimigo. E do mesmo jeito que a gente fez o tiro, a gente vai colocar o let n de novo inimigo vai ser igual a inimigo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa instância, né, da classe inimigo nesse vetor de inimigos, tá? Então, a gente já viu como que faz inimigos.push new inimigo, tá? Mas, por enquanto, a gente não está mostrando, a gente não está fazendo nada, porque a gente não está chamando nenhum método para esse vetor aqui. E como ele é um vetor, a gente vai fazer um for como a gente fez com o tiro, tá? Então, for let igual a 0, ponto e vírgula, e menor que inimigos.length, ponto e vírgula, e mais, ou seja, só relembrando da última aula, né? Ele vai fazer para cada i do meu vetor, né? Até chegar no tamanho do vetor, e cada vez que ele faz esse bloco de código, ele vai incrementar 1 nessa variável contadora aí, tá? Então, eu vou fazer inimigos.show e inimigos.move. Por enquanto, a gente vai fazer só isso, tá? Por que a gente não pode fazer no mesmo for? Por que a gente está fazendo 2 for e não está fazendo no mesmo for? Porque se você for reparar, os vetores, eles vão ter tamanhos diferentes. Então, eu posso ter 2, 3 inimigos na tela e a nave não soltar nenhum tiro. Então, meu vetor de tiro vai ser 0, meu vetor de inimigos vai ser 3. Então, vai começar a dar conflito. Fora que algumas coisas que a gente vai verificar com os inimigos, a gente não vai verificar com os tiros, né, com as balas da nave, tá? Então, a gente coloca num for separado. Então, vamos dar play. Vamos ver se eu fiz tudo certo. Deu alguma coisa errada. Vamos ver. Claro, aqui. Né, aqui eu estou pegando o vetor. O que eu deveria fazer? Pegar o vetor, né, o elemento na posição e do meu vetor inimigos, tá? Então é sempre bom olhar o que o console está falando com a gente, né, que a gente consegue, na maioria das vezes, identificar o erro. Então olha só que legal. A cada 1 segundo a gente está criando um inimigo e ele está passando aí através da tela. Só que a gente está criando
está lá inimigo 20, 30, 40, a gente não está tirando ele do vetor, né? A gente não está destruindo esse inimigo. Então, quando ele passa aqui, eu não quero saber dele mais, né? Então, eu posso dar um splice. Então, if. Só que, antes da gente fazer o if, a gente tem que verificar se ele saiu da tela. Então, vamos fazer isso. Vamos parar essa animação. Vamos lá no inimigo.js e vamos criar um método verifica fora da tela. Epa. Tá? E esse método agora é o método que está dentro da minha classe inimigo. Ele é diferente do método verifica fora da tela que está na classe do tiro. Tá? Então, quando eu for acessar o verifica fora da tela, que refere ao inimigo, eu vou colocar, né, o inimigo ponto verifica fora da tela. Né? Eu vou acessar aquela função daquela classe específica que eu estou querendo. Então, verifica fora da tela, eu tenho que retornar, então, return, o quê? Ele vai ficar fora da tela quando a coordenada x dele passar do zero, né? Então, lembra que se ele está indo para a direita, da direita para a esquerda, a coordenada x dele está diminuindo. Então, quando for menor que zero, mas não é só quando for menor que zero, ele tem que passar todo. Então, ele tem que passar do zero mais o tamanho da largura dele. Então, ele verifica se this.x é menor, tá, que o zero menos a this.largura. Tá? E aí, quando ele passar todo, quer dizer, a coordenada x dele vai ser menos largura, tá? Então, se ele tem largura de 10 pixels, quando ele passar todo, a coordenada x dele, do ponto superior esquerdo, vai ser menos 10. Então, nessa hora, eu vou poder falar, olha, esse inimigo saiu da tela, eu não preciso dele mais aqui no meu jogo. Dá um splice nele, tá? Então, voltando aqui para nosso sketch, tá? If inimigos e ponto verifica fora da tela, tá? O que ele vai fazer? A mesma coisa que esse aqui, tá? A gente vai dar um splice no meu vetor de inimigos. Então, inimigos ponto splice no elemento i, começa no i, e a gente vai retirar só um, que é o inimigo que passou. Tá? Então, a gente vai dar play. E aí a gente tem aí, da mesma forma, né, os inimigos saindo da tela e indo embora. Né? Para a gente ver isso de fato, vamos copiar esse console.log aqui e colocar ele aqui no for dos inimigos, tá? Só que aí eu vou colocar aqui, ó, inimigo, e foi embora. Né? Se estiver funcionando, não vai mudar o número do inimigo, porque assim que o inimigo foi embora, né, o próximo inimigo vai estar com aquele índice. Então, esse primeiro não faz parte do nosso vetor, que é aquele inimigo lá. Então, ó, inimigo 0 foi embora, 0 foi embora, 0 foi embora. A gente não está empilhando os inimigos, né? Então, Então, o inimigo 0, ele saiu, o inimigo 1 vai lá para a posição do 0. Então, é o que está acontecendo aqui. A gente está dando um splice, a gente está destruindo esse inimigo do nosso vetor, tá? Então, funcionando, vamos tirar essa parte desse código aqui. Perceba que os nossos inimigos, vamos fazer o seguinte, já que a gente já está com o vetor de inimigos, vamos tirar esse inimigo aqui, que é o primeiro que está aparecendo, tá? E a gente está instanciando ele aqui. Vamos tirar ele daqui, vamos dar play, pronto. Perceba que a gente está criando o inimigo sempre na mesma posição, né? Sempre na mesma altura. Como que a gente faz isso ficar mais dinâmico? Vamos lá no arquivo do inimigo e aqui no y, em vez de eu setar uma altura específica, eu vou colocar uma altura aleatória. Eu vou usar a função random, que ela vai me retornar um número aleatório entre um valor inicial que eu vou especificar e um valor final que eu vou especificar.
Então, ela vai poder, o inimigo ele vai poder aparecer do y igual a 0 até o y igual a 8 menos this ponto altura. Como eu estou usando esse this ponto altura aqui, hierarquia, né, ele está aparecendo, eu preciso que esse this ponto y fique aqui embaixo. Por quê? Porque eu só defini o this ponto altura aqui. Então, se eu coloco o this, se eu chamo esse this ponto altura lá em cima, ele não vai reconhecer. Então, se eu estou chamando o this ponto altura que eu estou definindo tem que estar acima desse comando, tá? Então, ele vai criar um número aleatório de 0 até... Por que 8 menos this ponto altura, né? Porque se eu coloco só o 8, né, a altura do canvas, ele vai desenhar o inimigo fora da tela, lá embaixo, porque ele começa a desenhar, lembra que o PSNJS está desenhando aqui, começa aqui nesse ponto superior esquerdo do nosso retângulo. Então, se ele é igual à altura, ele vai desenhar aqui fora da tela. Então, a gente sobe menos a altura dele, né? Que é, como o y cresce para baixo, a gente dá menos altura e o nosso inimigo vai subir a altura dele. E aí a gente não vai ter o problema de criar um inimigo fora da tela, lá embaixo. Então a gente vai dar play. E olha, agora a gente tem uma altura aleatória dos nossos inimigos, né? Então aqui, seu movimento com a nave, né, é muito mais real, né, no jogo. A gente ter várias alturas inimigas do que um inimigo só, né? Numa altura só, numa linha, tá? Então, com isso a gente conseguiu fazer com que a altura do nosso personagem, do nosso inimigo, seja dinâmica, tá? Não só dinâmica, como é aleatória. A gente não vai saber qual vai ser o próximo, onde, né, o próximo inimigo vai ser criado, tá? Então isso é muito bacana para a gente conseguir fazer o nosso jogo fluir melhor, tá? E aí a gente vai atirando. E o que falta no nosso jogo é o que a gente chama de colisão. Ou seja, o inimigo está passando pela nave, não está acontecendo nada. O tiro passa pelo inimigo e não está acontecendo nada, tá? Então a gente ainda tem que programar isso. Então a gente vai fazer isso nessa aula ainda, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos parar aqui. Então pensa no nosso jogo. A gente tem que verificar se o inimigo ele colide com o nosso personagem. Ou de forma equivalente, se o personagem está colidindo com o inimigo, certo? O problema é que a gente tem que verificar se está colidindo com o inimigo 1, com o inimigo 2, com o inimigo 3, com algum inimigo. Então faz mais sentido eu verificar se o inimigo está colidindo com algum... falei errado. Faz mais sentido verificar se o personagem está colidindo com algum inimigo do que verificar se todos os inimigos estão colidindo com o personagem, tá? Então, pensa, né? Eu vou verificar. O personagem está colidindo com o inimigo 1, com o inimigo 2, com o inimigo 3, tá? Ele é o foco principal. É mais lógico do que eu falar assim, o inimigo 1 está colidindo com o personagem, só que o inimigo 1 passou da tela, foi embora. O inimigo 2 está colidindo com o personagem. Entendem o que eu quero dizer? Então a gente vai colocar uma função que verifica se o personagem está colidindo, né? Se está tendo essa colisão personagem-inimigo lá na classe personagem. Vai ser uma função, um método inerente da classe personagem, tá? Então a gente vem aqui no personagem, a gente vai criar mais uma função aqui que eu vou chamar de verifica hit inimigo, tá? E o que eu vou fazer nela? Eu preciso verificar se eles estão colidindo. E o que é verificar se eles estão colidindo? Eu quero ver, no caso, nesse exemplo aqui no nosso jogo, se esses dois retângulos eles estão se encontrando, se eles estão batendo, tá? E para fazer isso, a gente vai usar, deixa eu parar aqui, a gente vai usar essa biblioteca, a biblioteca V5 Collide 2D, tá? Então aqui ela tem um monte de função que verifica
colisão de objetos, né, de formas geométricas, tá? Então, tem toda a documentação aqui. Aqui são as funções, então aqui ele está colidindo ponto por ponto, ponto e um círculo, ponto e uma elipse, tá vendo? Retângulo com círculo, círculo com círculo. No nosso caso, a gente vai vir aqui nessa função collide rect, tá? Que ela vai ser a função que a gente vai usar. Por quê? Porque a gente está representando o nosso personagem com retângulo, nosso inimigo com retângulo, e a gente quer ver se esses dois retângulos estão colidindo. Então, essa função ela vai retornar um verdadeiro ou falso, tá? Se está colidindo ou não. E, deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Como que a gente vai escrever essa função? Collide rect, x do primeiro retângulo, coordenada y do primeiro retângulo, largura e altura do primeiro retângulo. X e y do segundo retângulo, largura e altura do segundo retângulo. Tá? Então, passando essas informações para essa função, ela vai verificar se esses dois retângulos eles estão colidindo e vai retornar se está falso ou verdadeiro. Para a gente poder usar isso, a gente tem que dar um source, e eu já fiz isso, então está aqui no código, essa linha de código aqui. Tá? Então a gente está dando um source aqui, nesse HTTP aqui, p5.collide2d, tá? Nesse JavaScript aqui, e a gente vai poder usar as funções dessa biblioteca. Tá? Então a gente dá um source aqui no index.html, aqui no head, tá? Do HTML. E aí, então a gente vai vir em personagem, const, eu vou chamar essa variável de colisão, que vai ser falso ou verdadeiro, collide, tá? Rect. E aí o que eu vou passar? Eu quero passar o quê? Se o meu personagem ele está colidindo com o inimigo, tá? Então eu vou passar this.x. Por que this.x? Porque eu estou na classe personagem, então eu estou pegando o x do meu personagem, a coordenada x do meu personagem. This.y, this.largura e this.altura, tá? E aí a gente precisa pegar as coordenadas do retângulo do meu inimigo. Só que lembra que a gente tem vários inimigos e a gente está trabalhando com vetor, então isso tem que estar dentro de um for, tá? Então, o que eu vou fazer? For let igual a 0 e menor que inimigo, inimigos, ponto, lembra, tá? E mais. Então, para cada inimigo que eu tenho, né, vamos tabular isso aqui. Para cada inimigo que eu tenho, eu vou verificar se ele está colidindo com o retângulo desse inimigo. Então, ele vai ser inimigos. E ponto x, inimigos. E ponto y, inimigos. E ponto largura e inimigos e ponto altura. Então vejam que a gente está passando as informações do primeiro retângulo, que refere ao nosso personagem, tá? E as informações do nosso segundo retângulo, que é o nosso inimigo. A gente está fazendo isso para cada inimigo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? If colisão é igual a true, ou né, se eu coloco igual a true aqui, ou coloco dessa forma, é a mesma coisa, né? A gente já viu isso. Então, if colisão, se é verdadeiro, está colidindo, eu vou botar um no loop, eu vou parar o loop do draw. O que isso significa? Quer dizer que vai parar de executar o draw, então o jogo vai parar, tá? Não quer dizer que ele vai travar no sentido de não mexe, você aperta o botão e tal.
Ele simplesmente parou o jogo porque colidiu, eu falei, para de dar o loop do draw, tá? Então, verifica hit inimigo. Para cada inimigo, a gente vai verificar se essa colisão está acontecendo e se a colisão for positiva, eu paro o loop, tá? E aí a gente volta, se a gente der um play, o que vai acontecer? Absolutamente nada. Por quê? Porque a gente não está chamando essa função, então a gente precisa chamar essa função. Então aqui embaixo do personagem.move eu vou colocar personagem ponto verifica hit inimigo, tá? Ponto e vírgula. E agora, como eu estou chamando essa função, vamos deixar rodar. Olha o que aconteceu? Ele verificou que ele bateu naquele inimigo, tá? E parou o jogo. Parou no sentido deu no loop, o draw parou de rodar, ele não está rodando mais, por isso que a gente não está vendo mais a animação, mas isso é porque a gente programou para o draw parar de funcionar, parar de rodar, depois que houvesse uma colisão do meu inimigo com o meu personagem, tá? Melhor ainda, vamos verificar aqui, vamos voltar aqui, personagem, antes da gente parar, a gente vai dar um console.log, tá? Então, vou colocar aqui, ó, colidiu com o inimigo I, tá? Para a gente ver aqui no console aqui, qual inimigo foi. Então, eu estou aqui, ele aqui tem que colidir com o inimigo 0, tá? Se a gente der um play de novo, vamos pegar o próximo, 1. Então, aqui vai ser o inimigo 1, tá? Mais uma vez, vamos lá para o 2, que é o terceiro, né? Lembra que eu estou usando o índice. Então, o terceiro retângulo está no índice 2. Só que o que aconteceu? O primeiro retângulo já foi embora. Então, esse retângulo foi para o índice 0 e esse retângulo foi para o índice 1. Tá? Veja, acontece de não estar tão certinho assim, aí a gente coloca uma constante de precisão que a gente vai ver mais nas aulas quando a gente colocar as imagens. Tá? Vamos dar // aqui. Vamos dar play, só para a gente ver mais uma vez. Lembra que a gente programou só a colisão do personagem com o inimigo, mas o tiro a gente ainda não fez. Tá? Então ele colidiu e aqui colidiu. Tá? Então, essa foi a aula de hoje. A gente aprendeu a criar a classe dos inimigos, a instanciar essa classe, deixar os inimigos flutuando numa altura aleatória, né? A gente está criando os inimigos numa altura aleatória para ficar bem dinâmico o nosso jogo e a gente ainda conseguiu verificar a colisão do nosso personagem com o nosso inimigo. Tá? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Tchau!